Bom, meus amigos, aqui é o pessoal do primeiro ano. Nós vamos ver aqui na parte de trigonometria. Nós vamos trabalhar aqui com a circunferência trigonométrica. Bom, trabalhar com a circunferência trigonométrica é uma coisa que você já conhece um pouco, mas eu vou só reforçar. Então, quando a gente tem aqui uma circunferência como essa daqui, a gente sabe que se a gente sair desse ponto aqui, ponto de origem, que a gente chama, e for nesse sentido, no sentido anti-horário, a gente está indo no sentido positivo, ó, sentido positivo. Trabalha-se com o arco aqui, os arcos no sentido positivo. Se nós viermos por aqui pelo sentido horário, que o horário é o mesmo sentido do ponteiro do relógio, então, se nós viermos nesse sentido, aí nós estamos trabalhando no sentido horário, no sentido negativo. Então, aqui a gente trabalha no anti-horário, é positivo, isso é convencional, isso aí, convencional. E no sentido horário, trabalha com negativo. Tudo bem. Se nós dermos uma volta completa, se eu sair daqui de A e der uma volta completa aqui, eu andei 360 graus, certo? É exatamente uma volta completa da circunferência, corresponde a 360 graus. Beleza. Vamos observar direitinho ali, nessa parte aqui que eu fiz aqui, essas divisões aqui, que dá para a gente entender melhor. Então, nessa circunferência, você trabalhando nesse sentido aqui, ó, sentido positivo, então, se eu saio daqui, eu dividi a circunferência, está observando que eu dividi a circunferência em 4 partes. 1, 2, 3, 4. 4 partes. Cada parte aí é chamada de quadrante. Cada parte é chamada de quadrante. Então aqui você diz que são 4 partes iguais. Todas são iguais entre si. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. São 4 quadrantes, correto? 4 quadrantes. Beleza. Então o primeiro quadrante, se eu divido em 4 quadrantes, cada quadrante corresponde a 90 graus. Quer ver como é verdade? Então daqui para cá, ó, de 0 a 90, ó, é o primeiro quadrante. Se eu pegar 90 mais 90 dá 180, é o segundo quadrante. 180 mais 90 dá 270, é o terceiro quadrante. Se eu pegar 270 mais 90 dá 360. Então aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. São 4 quadrantes. Cada quadrante, todos são iguais entre si. A divisão é igual. Por isso que se divide, quando se divide 360 por 4 dá 90 graus. No caso aqui. Então aqui 90 mais 90, 180, 180 mais 90, 270, 270 mais 90, 360. Então esses são os quadrantes, beleza? O primeiro quadrante a gente diz que vai de 0 a 90 graus. Está aqui, de 0 até 90 é o primeiro quadrante. Se quiser em graus, se quiser dizer em radianos, ele vai de 0 a π sobre 2 radiano, certo? 0 a π sobre 2 radiano. O segundo quadrante vai de 90 a 180, ó, de 90 até 180, segundo quadrante. E em termos de radiano, vai de π sobre 2 a π, correto? E o terceiro quadrante vai de 180 a 270, que vai de 180 a 270, que é a mesma coisa de π a 3π sobre 2. E o quarto quadrante vai de 270 graus, 270 a 360, 270 a 360, que a mesma coisa de 3π sobre 2 e 2π, correto? Então fica bem claro como é que se trabalha com a circunferência. Então você tem que saber quais são os quadrantes, a posição deles, o sentido positivo é esse aqui, a gente está trabalhando aqui no sentido positivo, ó. Esse é o sentido positivo, tá? Ó, positivo. E esse aqui é o sentido negativo. Então esses são os quadrantes e eles vão de 0 a 90, 90 a 180, 180 a 270, 270 a 360, são os 4 quadrantes, correto? Bom, uma vez que você conhece a circunferência, você às vezes diz assim: professor, se eu sair daqui do 0 e vier até aqui, eu andei quantos graus? 180, só você observar que você já fica logo em cima da quantidade de graus. Se eu sair daqui do 0 e vim até aqui, eu andei 270 graus. E se eu sair do 0 e cheguei até aqui, então eu andei 360 graus, ou seja, uma volta completa, né? Tudo bem. Agora, vamos falar também da função seno. Nós vamos falar da função seno, da função cosseno e da função tangente. Depois a gente fala das outras. Então, a função seno, ó. Quando eu falo em seno, vamos gravar uma coisa. Seno, você vai sempre relacionar o seno com esse eixo aqui, ó. Seno, esse é o eixo do seno. É o eixo Y. Então, eu tenho aqui um ponto A, e aqui eu tenho um ponto M. Ponto A e ponto M. Eu quero saber aqui, entre A e M, de A até M é um arco. E esse arco gera esse ângulo aqui, esse ângulo aqui. Ângulo alfa que a gente chama. Aí eu quero saber quanto é o seno desse ângulo. Ora, se eu quero saber quanto é o seno desse ângulo, é só eu fazer assim, seno
Seno eu faço só isso. Seno, já sei que seno é a distância daqui da origem para cá. Então, como é que eu faço para encontrar o seno, professor? É só ver o seguinte, ó. Você pega aqui o ponto que você está trabalhando e se dirige para o eixo Y. Você pega esse ponto aqui e se dirige para o eixo Y. No momento que você se dirige, esse pedacinho bem que você encontrou é o que nós chamamos de seno. Ó. Esse pedacinho aqui é o seno. Ó. Esse pedacinho daqui, ó, daqui até aqui é o que nós chamamos de seno. Ó. Esse pedacinho aqui é chamado de seno. Então não tem, o seno é na vertical. Então o seno desse ângulo aqui, do ângulo alfa, é esse aqui, a distância de O até P. Ó. Eu botei aqui seno de AM, ou seja, seno do arco AM, a gente diz assim, matematicamente falando, é igual, é a mesma coisa do seno de alfa, tanto faz eu dizer seno do arco AM como dizer seno de alfa, é a mesma coisa. Tudo isso é igual a OP. O que é OP? É essa distância de O até P, certo? É chamado de seno. Então, o seno é isso aí. Esse seno sempre você irá encontrar no eixo Y, sempre no eixo Y. Um detalhe importante, que valor eu vou encontrar para ele, professor? O seno de alfa vai ser um valor que varia de menos 1 até 1. Como eu disse ontem, o seno não tem seno igual a 2, não tem seno igual a 3, não tem seno igual a 4, não existe. O seno, o menor valor dele é menos 1 e o maior é 1. Não tem seno 1,1, não tem. 1,2 não tem. Então o seno varia de menos 1 até 1. Então, nós depois vamos fazer umas questões e vocês vão perceber que isso aí é muito simples, não tem nada demais. Eu vou fazer o gráfico da função seno para que você entenda como é que funciona, correto? Vamos continuar. Bom, meus amigos, aqui o gráfico da função seno é bem simples. Olha, nós começamos aqui 0 grau, de 0 até π sobre 2. Ó. Π sobre 2 é 90 graus. Então, de 0 até 90, a função seno ela vai crescendo, ó, crescendo. De 90 a 180, ela vai decrescendo. Ó, aqui ela vai, falei que aqui ela vai crescendo, o primeiro quadrante vai crescendo, no segundo ela vai descendo a ladeirazinha, então é decrescente. Ela continua descendo a ladeira no terceiro quadrante, também é decrescente. E ela continua, agora ela vai crescer no quarto quadrante, então ela é crescente. Então a gente sabe que é assim que funciona o gráfico da função, crescendo no primeiro, decrescendo no segundo, ó, crescendo no primeiro e no quarto quadrante, decrescente no segundo e no terceiro, beleza? É isso aí. Então vamos lá. Você observa ali o domínio da função. O que eu quero chamar de domínio? Na função seno, você vai ver que quando eu represento a função seno, é uma função desse tipo, normalmente. N é seno de x. Esse x aqui, ele pode assumir qualquer valor real, o valor que você quiser, positivo, negativo, nulo, qualquer valor. Então, nesse caso aí, como pode assumir qualquer valor real, a gente diz que o domínio dele são os reais, que ele pode assumir qualquer valor real, qualquer número real, correto? A imagem, o que é a imagem? Assim, o domínio é do eixo x, ó. Quando eu falo domínio é do eixo x, então você verifica que aqui ele vai ter do lado negativo, e vai ter do lado positivo, vai ter no zero também, passa pelo zero, ele vem daqui de baixo, passa pelo zero, vai para os positivos, volta para os negativos, volta para os positivos, ele vai voltando, aí voltando, positivo, negativo, positivo. Por isso é que é chamado de domínios reais. Agora, a imagem, você vai, quando falar imagem, você vai se basear aqui no eixo Y, ó. Imagem é isso aqui. Isso aqui é o que a gente chama de imagem dessa função, ó. Isso aqui é a imagem, ó. Imagem. Então, se você observar essa imagem, você vai ver uma coisa interessante, ó. Essa imagem da função seno, ela vai variar de onde? Ó, esse gráfico aqui, o azulzinho, ele está entre o menos 1 e o 1 aqui, ó. Está entre o menos 1 e o 1, ó. Então, esse gráfico está entre o menos 1 e o 1. Ele não sai do 1 positivo e não sai do 1 negativo. Não sai dessa bitola aqui, dessa limitação, tá? Entre 1 e menos 1. Não sai daqui. Ele não desce e nem sobe. Então, como ele não desce nem sobe, você diz que a imagem varia, a imagem M varia de menos 1 até 1. Maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Essa é a imagem da função seno. O período. Período é uma coisa que se repete. O que é período? É aquilo que se repete, tá? No intervalo de tempo igual, ou desse tipo, no intervalo igual. Então, você vai ver que o período, ele é dado por essa formulazinha, o período. 2π sobre o módulo de K. O que é o K, professor? O K é esse coeficiente aqui do x, ó. Esse número que veio aqui na frente, é o K. Ele é chamado de K, certo? Ó, ele é o K. Então, se você botar aquela formulazinha, você vai encontrar o período da função, sem problema. Mas também, se você quiser observar, essa função aqui, o gráfico dela vem aqui, ó, desceu, chegou bem aqui no 2π,
ela vai subir, vai subir. Então, no momento que ela sobe, ela ergou do zero, aqui o zero y aqui, ó. Ela sai daqui e vai, vem, depois ela volta novamente a subir. Então ela vai chegar lá em 2 πs, é que ela vai subir. Então isso é chamado de período. Período é igual a 2 πs. Crescente eu acabei de falar. Crescente é quando ela vai subindo a ladeira, ó. Vai subindo a ladeira, vai crescendo. Vai descendo a ladeira, vai decrescendo. Desceu a ladeira de novo, vai crescendo. Vai subindo a ladeira, crescendo. Então ela é crescente no primeiro e no quarto quadrante e é decrescente no segundo e no terceiro quadrante. Então é assim que funciona o gráfico da função seno. A função cosseno tem muita coisa a ver com a função seno. Por exemplo, domínio, imagem, né, o período, tá? Vai variar esse negócio de crescente e decrescente. Eu também não falei positivo e negativo aqui, ó. Você verifica que se esse pedaço do gráfico azul estiver acima do eixo X, ó, esse pedaço bem aqui azul, está acima do eixo X, então você diz que o seno aí ele é positivo. Positivo. Por quê? Porque os valores positivos a gente encontra aqui, ó. O valor positivo encontra aqui. E esse valor, esse pedaço aqui e esse pedaço, eles estão aqui para baixo. Se eles estão aqui para baixo, eles são negativos, porque nós vamos encontrar os valores dele aqui, negativo. Então, no primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo. No terceiro e no quarto quadrante, o seno, estou falando do seno, o seno é negativo, tá? Bom, por hoje, eu vou continuar com essa aula com a função cosseno. Dá uma pausa aqui. Bom, meus amigos, a diferença aqui do fundamental da função cosseno da função seno é que na função seno você encontrava o seno nesse eixo Y, você encontrava aqui. E na função cosseno você vai encontrar o cosseno do arco que você quer trabalhar, você vai encontrar aqui no eixo X, no eixo das abscissas. Então você tem aqui o arco AM, que é o cosseno dele, você vai encontrar ele aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Distância de O até esse pontozinho P, chamado de P. Essa distância é o que chama de cosseno. Esse cosseno, o tamanho dele também, você vai encontrar sempre aqui, ó, no eixo X. Esse cosseno, o valor dele, também vai, mesmo jeito do seno, vai variar de -1 até 1. O menor valor é -1 e o maior é 1. Então não tem dificuldade. Então vamos ver aqui o gráfico, para a gente entender, ó, o gráfico. O gráfico dele é o seguinte, você pega aqui, 0, você divide em 4 quadrantes, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, 4 quadrantes. No primeiro quadrante, qual é o valor, professor? Qual é o valor do cosseno? O cosseno é -1 no primeiro quadrante. Então, o cosseno é 1, perdão. 1, daqui. Qual é o cosseno de 90? É 0. Qual é o cosseno de 180? É -1. E qual é o cosseno de 3π sobre 2? É 0. E o cosseno de 2π é 1. Então, você faz uma marcaçãozinha e faz aqui. Traça esse gráfico. Esse é o gráficozinho que você vai... Só seguir os pontos, ó. Você sai daqui, vem para cá, e vai para cá, vai seguindo os pontos, pronto. Então, esse é o gráfico da função. Esses pedaços que estão aqui para cima do eixo X, ó, positivo. E se você vai descendo entre 2 pontos, você vai descendo, é decrescente, ó, decrescente. Entre 2 pontos, você vai subindo a ladeira, crescente, correto? E o domínio, você observa que o domínio a gente encontra nesse eixo aqui, ó. Esse aqui é o eixo do domínio, ó. Domínio, ó. Esse é o eixo do domínio. Se o eixo do domínio é esse, então você observa que esse gráfico, ele está do lado positivo, tá, mas ele também pode estar do lado negativo, ele pode estar do lado de cá também. Então, como ele pode estar do lado positivo e do lado negativo, a gente diz que o domínio são os reais. E a imagem, professor? A imagem está, o gráfico está cravado, está limitado entre -1 e 1, mesma cor do cosseno, do seno, mesma coisa. A imagem varia de -1 a 1. E o período, por aquela formulazinha, 2π sobre K. Mesmo processo, período 2π. Crescente, já falei que crescente vai descendo, vai subindo a ladeira, cresce. Subindo a ladeira, cresce. Então ele cresce no segundo quadrante aqui e cresce também ele cresce no terceiro quadrante, aqui é o terceiro quadrante, né? Aqui é o primeiro, aqui é o segundo quadrante, ó, segundo, aqui é o terceiro quadrante, né? Terceiro, e aqui é o quarto quadrante. Tá? Então, ele cresce no terceiro quadrante e cresce no quarto quadrante. E ele decresce no primeiro e no segundo, certo? Então esse aí é o que nós chamamos de gráfico da função seno, beleza? Então com isso aí, na próxima aula nós vamos fazer uns exercícios sobre função seno e cosseno, correto? Então por hoje está encerrado.